Boa noite, alunos do segundo ano! Sejam muito bem-vindos ao segundo semestre aí de quarentena, hein? Eu aqui, você aí na sua casa, aprendendo um pouquinho de geografia. Estão preparados aí para o segundo semestre? Espero que tenham descansado, que tenham assistido algumas séries aí do Netflix, hein? Curti bastante. Vamos iniciar o nosso semestre ao som aí do rei do pop, Michael Jackson. Vamos aos recados iniciais aí desse semestre. Não sei se vocês sabem, mas está programada a nossa volta à escola para o dia 8 de setembro. Mas pela reunião que eu fiz aí com os outros professores e com o diretor, talvez essa volta seja adiada mais uma vez, né? Pelo sim, pelo não, vamos aguardar. Se for adiada, continuaremos com as nossas aulas aqui online, tá ok? Bom, no próximo dia 10 de agosto, nós faremos uma avaliação diagnóstica de geografia e também uma avaliação aí de todas as outras disciplinas. Será como uma semana de prova. Eu vou passar mais informações para vocês sobre isso semana que vem. O que eu posso adiantar é que essa minha prova vai ser sobre o capítulo 4. O capítulo 3 eu pedi uma resenha, vocês me entregaram, colocaram na pastinha lá do Teams. E agora a nossa avaliação aí mensal vai ser sobre o capítulo 4, tá ok? Então é sobre o capítulo 4 que nós vamos falar hoje. Deixei uma atividade para vocês fazerem antes das férias, né? Dei um tempo para vocês fazerem, aí emendei com as férias. Quem não fez, pode fazer hoje aqui comigo, certo? É uma atividade lá refletindo sobre os conteúdos. Vamos então à correção e aos comentários desta atividade. Deixei uma outra lá para vocês responderem para a semana que vem. Por enquanto é o capítulo 4, refletindo sobre os conteúdos. Ao som de Michael Jackson. É isso aí, voltamos então, agora com a questão de número 1. Ao som do Michael Jackson ainda, do disco que foi o mais vendido de todos os tempos, Thriller. Então a questão 1 aqui do capítulo 4, refletindo sobre os conteúdos, página 47. Eu vou colocar ele na tela aí para você acompanhar a leitura comigo, tá ok? Vamos lá? O mundo todo assistiu ao vivo às inacreditáveis cenas que se seguiram aos impactos. De repente, uma das torres atingidas desabou, logo em seguida a outra. Os edifícios, símbolos de Nova York, com mais de 500 metros de altura, desabaram, deixando milhares de mortos sobre os seus escombros e provocando uma nuvem de cimento e fuligem que cobriu toda a cidade. Foi aí o maior atentado terrorista de todos os tempos. Aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Dizem então que foi esse atentado que deu início ao século XXI. E é sobre o século XXI que nós vamos falar nesse capítulo de número 4, tá ok? Mas para ilustrar um pouquinho mais esse 11 de setembro, eu selecionei um vídeo aí que passou na Rede Globo para vocês darem uma olhada como que essa notícia chegou aí para nós brasileiros. Solta o vídeo, produção! Na complexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Foi uma coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria. Lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento alguém se jogava lá de cima.
Os 2 aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres, construídas para resistir até ao choque de um Boeing 727, tinham sido atingidas por 2 aviões maiores, jatos 767, sequestrados em Boston. Os 2 aviões levavam passageiros. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirma: foi um atentado terrorista. A primeira torre a cair foi a do norte. Pouco depois, às 10h25 da manhã, os andares superiores da segunda torre começam a ceder e vêm abaixo. E lá estavam O capelão brasileiro Hélio dos Anjos foi ajudar as vítimas. Bombeiros, e tinha pessoas em choque. Eu comecei também a ficar muito nervoso, porque começou a vir muita fumaça. E a gente não sabia se subia, pegava o elevador, se descia. Os bombeiros, calma, calma. Olha, foi terrível. As ambulâncias, ainda cobertas de pó, não param. Polícia, bombeiros e equipes de socorro aumentam a cada momento. Há suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Oh my God! Oh my God! Alguns especialistas acham que o World Trade Center acabou ruindo por uma combinação de fatores. O choque do avião, as explosões que se seguiram, mais o fogo enfraqueceram a estrutura dos andares superiores. E o peso deles, ao cair, levou o resto. O ataque ao World Trade Center é o maior já ocorrido em solo americano desde que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Lá foram mortos 2.280 soldados, 68 civis. Foi o que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Com 110 andares e 417 metros de altura, as torres gêmeas do World Trade Center eram os prédios mais altos. Imagens chocantes mostradas aí pela Rede Globo de televisão. Nessa época, em 2001, eu já estava com 28 anos, né? Já tinha um filho, meu filho estava aí fazendo 1 ano de idade. E eu assisti quase ao vivo essa derrubada das torres gêmeas. E foi um abalo aqui no Brasil também. E aí eles passavam os muçulmanos, né, em algumas áreas da Palestina comemorando o ataque, e o que originou posteriormente a teoria de conflito de cultura, o que não é verdade, né? O grupo que foi responsável pelo ataque às Torres Gêmeas, o grupo do Osama Bin Laden, o Al-Qaeda, ele era composto por radicais desta religião. Radicais podem existir em qualquer religião, né? Eles não têm a maioria, não são todos os que creem, todos os que são islâmicos, os que creem na religião aí criada por Maomé e aí ensinada através do livro Alcorão, não são todos que têm esses pensamentos de destruição, né? Como esta ala radical de Osama Bin Laden. Ok? Letra A, questão número 1. As cenas descritas no parágrafo anterior se referem a que fato histórico? Resposta: refere-se ao ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York em 2001. É isso aí então. Tanto o vídeo quanto o texto está falando sobre o ataque às Torres Gêmeas que aconteceu no dia 11 de setembro do ano de 2001 lá nos Estados Unidos, Nova York. Tá ok? É isso aí, estamos ainda na questão 1, agora a letra B. Coloca na tela a pergunta aí, produção. De que forma esse fato histórico modificou o contexto geopolítico? Resposta: o terrorismo islâmico tornou-se o principal inimigo dos Estados Unidos. Teve um forte impacto econômico com a queda nas bolsas de valores. Então, como nós vimos aí, o islamismo tornou o inimigo principal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, os Estados Unidos ele invadiu o Iraque, fez uma guerra contra o Iraque após o ataque terrorista.
acusou o Iraque de desenvolver armas químicas. Depois foi provado que o Iraque não estava desenvolvendo armas químicas, mas ele mesmo assim invadiu o Iraque, prendeu Saddam Hussein, matou Saddam Hussein, perseguiu Osama Bin Laden. Osama Bin Laden não estava no Iraque, eles procuraram Osama Bin Laden por quase 10 anos aí, foram encontrar Osama Bin Laden depois no Paquistão. Ele estava num prédio lá, bem cercado, eles prenderam e já mataram Osama Bin Laden, né? É isso aí já no governo do Barack Obama aqui nos Estados Unidos. Então assim, foi uma caça que durou aí uma década, e nessa década toda os Estados Unidos, eles colocaram suas tropas tanto no Iraque quanto no Afeganistão, dominaram a região. Nós sabemos que lá é um território que tem muito petróleo, né, que é um dos combustíveis que ainda são muito importantes na economia, não só dos Estados Unidos, mas de toda a Europa Ocidental, de que o Afeganistão ele é caminho para o oleoduto, né, que é produzido aí pela Rússia, tem que passar pelo Afeganistão para alcançar outras regiões. E então é uma região importante economicamente para os Estados Unidos. Então há quem diga que a invasão do Iraque e a invasão do Afeganistão não foram por motivos apenas de vingança, né, contra o islamismo, e sim os Estados Unidos também tinham interesses econômicos nessas regiões. É isso aí, voltamos agora com a questão de número 2. Vamos aí, pegue o seu livro, abra lá na página 47 e vamos à leitura do texto aí junto comigo. Vamos lá! Ao som de Beat It, Michael Jackson. Os países emergentes continuam a perder o fôlego em 2015, pelo 5º ano consecutivo, devido aos sobressaltos nos mercados de câmbio e de petróleo e a desaceleração econômica da China, indicou nesta terça-feira, 14/4, o Fundo Monetário Internacional. No grupo BRICS, o clube das grandes economias emergentes, a Índia se distingue por um dinamismo. O FMI prevê para o país um crescimento de 7,5%, tanto para 2015 como para 2016. O fundo prevê uma contração de 1% do PIB do Brasil antes de uma retomada de mesma proporção no ano que vem. A Rússia deve continuar em terreno negativo, com uma contração do PIB de 3,8% em 2015 e de 1,1% em 2016. A África do Sul crescerá 2% neste ano e 2,1% no ano seguinte. Estamos falando aí de 2015 e 2016. Atualmente, esses países dos BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e South África, a África do Sul, eles estão passando por momentos delicados aí também, como todos os países do mundo, devido à crise do coronavírus. Então, o Brasil, que já vinha sofrendo com a crise de 2009, que nós vimos aí no trimestre passado, teve uma crise em 2015, se recuperando da crise agora, mudança de governo, e aí nós fomos atropelados pelo coronavírus, que está provocando essa crise aí. O Brasil nós sabemos que o PIB vai ser negativo, né? O crescimento do PIB vai ser negativo nesse ano de 2020. Não sabemos de quanto estamos falando, né? Mas aí os analistas econômicos já falam que o Brasil vai ter uma baixa de em torno de 5%, né? Ou um pouco mais. Vamos aguardar. É isso aí, voltamos aí com as faixas do CD Thriller. O álbum do Michael Jackson aí lançado fez mais sucesso, né? Essa faixa de número 3, The Lady in My Life. E vamos lá, a questão agora número 2, a letra A, diz o seguinte: por que a China aparece citada de forma tão acentuada no trecho da reportagem? Porque entre todas as nações, a China é hoje a que mais cresce economicamente. A variação em seu crescimento econômico refletirá na economia mundial, por isso ela aparece tão destacada na reportagem. É isso aí, a China ainda é o país que mais cresce no mundo, é um país hoje que coloca muito medo dos Estados Unidos. Não sei se vocês acompanharam os noticiários recentes
que alguns chineses foram expulsos dos Estados Unidos, né? Teve uma confusão lá. Aí os chineses também represaram, já expulsaram alguns americanos também. Fala-se na Segunda Guerra Fria, né? Aquela guerra que houve entre os Estados Unidos e a Rússia, agora seria entre a China e os americanos. E a gente fica aí, são os nossos dois maiores parceiros comerciais, primeiro a China, depois os Estados Unidos. E aí estamos aí vendo qual será o resultado disso. Eu fico do lado da China, porque a China é o nosso maior parceiro comercial. A China está com a tecnologia aí 5G, os Estados Unidos não quer que essa tecnologia desenvolvida pela China seja aplicada nos Estados Unidos, porque eles acham que a China, sendo dona de todo esse processo de implantação do 5G, vai estar espionando os americanos e, sobretudo, lá o povo da inteligência desse país americano aqui ao norte, né? Os estadunidenses estão muito preocupados com o desenvolvimento da China. É isso aí, assim terminamos mais uma aula de geografia, hein? Espero que vocês tenham gostado da aula aí. Leia o capítulo, faça uma atividade da aula que vem. Eu vou deixar vocês aí com um pouquinho mais de thriller. Uma das músicas de maior sucesso dos últimos 20 anos. Michael Jackson, que sai do Jackson 5, carreira solo, lança esse segundo LP na época e lançou a moda dos videoclipes aí. É um pouquinho, vou deixar vocês assistindo um pouquinho aí pra matar a saudade. Até mais, até semana que vem.